Tá? Já vou compartilhar. Bom dia, gente. Vamos para o nosso sorteio. Sophie, Mari, Cami, Aline e Vânia, é isso? Isso. Cami, olá, Cami, só porque... Sabia, algo me dizia que era eu. Me ajuda na apresentação, amiga. Ajuda, calma aí, deixa eu abrir aqui. Com essa cara de louca. Deixa eu até arrumar agora a cara, mais. Depois eu tenho uma live, eu vou ter que me maquiar toda bonita. Eu vou ter que ter uma live com 2 pessoas daqui do grupo, sabe? Bem chatinhas. Não gosto muito delas, mas, né, aceitei, né? Fazer o quê? Ai, quase nada. Ai, fazer o quê, né? Fazer o quê? Tive que aceitar. Vamos lá. Gente, essa confusão aqui de casa já vai acabar, tá? É que é a hora que eles estão indo para a escola. Ok, então vamos lá. Tchau, filho. Pronto, vamos. Mais 2 segundos. Aí. Vamos lá, agora sim. Bom, gente, a gente vai para o superpoder número 2, que é alinhamento e conexão em prol do trabalho em equipe. E eu trouxe essa frase porque é uma frase muito conhecida, né, do Steve Jobs, mas é uma frase muito relevante, né? Que não contratamos pessoas inteligentes para lhes dizer o que fazer, contratamos pessoas inteligentes para nos dizerem o que fazer, né? Então, sempre falo, tenho pessoas mais inteligentes que nós ao nosso redor, né? Eu vejo que faz muito sentido. Pode passar, Má. Bom, e aí, a primeira coisa que eles falam é sobre transparência. Então, até eles trazem, né? Transparência é a configuração padrão para as nossas vidas. Olha que frase legal, né? Porque a transparência é para tudo, na verdade, né? Não só na parte profissional, mas na parte pessoal. Então, é como ativar o botãozinho, né? Configuração, que vem de fábrica já, né? Na Otera. E não é assim, infelizmente. Então, eu trouxe aqui alguns pontos. Na verdade, vou ser bem sincera, tá? Eu queria, pegar todas as frases do capítulo e jogar na apresentação, porque todas eram relevantes para mim, sabe? Mas consegui escolher algumas. Ó o meu libriano, que o pessoal fala que não tem libriano em mim, ontem teve. O item que eles trazem metas públicas são mais prováveis de serem alcançadas do que metas mantidas em segredo. E a transparência alimenta a colaboração. Então, ele traz tudo que a gente já sabe, tudo que eu acho que aqui a maioria de nós, ou todos nós daqui desse grupo acredita, mas a gente vê que isso ele é muito pouco colocado em prática nas empresas, mesmo porque tem coisas que você fica realmente, fala assim, nossa, mas será que eu faço uma transparência desse jeito? Será que tem a ver, que não tem a ver? Meu, quanto mais transparente, melhor, porque a pessoa entende o porquê de tudo, né? O porquê que eu preciso chegar na meta X, o porquê que das coisas mais simples, né? Solicitei comprar um post-it, tô exagerando, solicitei comprar um post-it, esse post-it não foi comprado, mas por que não foi comprado? Se você não fala o porquê, se você não é transparente, é motivo de falar mal, né? A empresa está quebrando, a empresa, ninguém liga para colaborador e assim por diante. E aqui no texto que eu printei, ele traz, né, que 92% disseram que seriam mais motivados a alcançar seus objetivos se os colegas pudessem ver os seus progressos. Então, a questão, quando fala da transparência alimenta a colaboração, quando um vê o do outro, a questão de poder ajudar o outro, né? De querer falar assim, vamos lá, por que você não está conseguindo? Vamos entender. Então, é a questão de pertencimento e a questão da ajuda mesmo. Pode passar, Má. E a questão... Vamos supor, se você tem tudo divulgado, se você tem as metas divulgadas com transparência, tudo muito transparente, a estratégia do negócio,
todo mundo está na mesma página. Então, está todo mundo indo para um denominador comum, eles sabem para onde querem chegar, né, onde quer alcançar. E aqui no amarelinho traz pesquisas. Eu gostei muito desse capítulo, que ele falou muito de pesquisas, assim, né? Onde 7% apenas dos colaboradores realmente conseguem conectar, né? Entendem completamente a estratégia de negócio, né? Então, eles conseguem conectar as atividades do dia a dia a visão da organização. Então, é muito pouco, 7%, então provavelmente deve parar lá no alto escalão, né? Porque jamais alguém que está na operação, se é só 7%, vai conseguir conectar, né? Falta de alinhamento é o principal obstáculo para estratégia e execução. E se eu virar assim, ficar ruim? Não? Tá, porque tá ruim de eu ler. E os OKRs são um veículo ideal para o alinhamento vertical. Adorei isso, porém ele traz alguns porém de como devem ser aplicados os OKRs, né? Então, aqui até ele trouxe um texto que tudo parece importante, tudo parece urgente, mas o que realmente precisa ser feito? E aí ele traz que a resposta está em OKRs focados e transparentes. O foco está no primeiro superpoder, e a questão do alinhamento, transparência, tudo isso está no segundo superpoder. Eles unem o trabalho de cada indivíduo aos esforços da equipe, aos projetos departamentais e à missão geral. Eu achei fantástico isso, porque por exemplo, a gente tem dúvidas, né? Por exemplo, do OKR, como que cria, que é a próxima página. Passa para mim, Má, por favor. Aqui, né? Que fala, porque assim, quando fala em vertical, aí eu pensei, na hora eu acho que você pensa num efeito cascata, tipo top-down, né? Só que ao mesmo tempo, quando ele fala em vertical, ele pega e fala assim, não, mas o efeito cascata, ele não traz o efeito unidade, né? Ele forja o efeito unidade. Por quê? Aí ele foi trazendo, ele foi explicando. Então, não sei se está fácil de vocês visualizarem, mas, primeiro, o gerente geral, o objetivo do gerente geral era fazer dinheiro para o proprietário. Aí tá, quando a gente faz de uma forma que vem top-down, a meta top-down, então, o resultado-chave de ganhar o Super Bowl e lotar os jogos em casa até 90%, ela vai se desdobrando. Então, tá. Então, esse resultado-chave do ganhar o Super Bowl foi para o treinador principal, que virou o objetivo do treinador principal. E aí ele foi se desdobrando, né? Então, aqui, ó, o acumular mais de 300 jardas foi para o coordenador do setor de ataque e foi desdobrando. Só que quando chegou aqui na VP de marketing, o resultado-chave dela, o objetivo dela, além de estar uma bagunça, não estava se conectando. Passa para a próxima página, Má, por favor, para a próxima. Então, assim, o que há de errado com essa perspectiva, né? Primeiro que estava uma bagunça. Então, ao contrário dos objetivos-chave, os objetivos-chave do técnico principal, eles não são mensuráveis. Então, volta lá, Má, por favor. Então, aqui, ó. Lotar jogos em casa mais de 90%. Tá. Esse é o objetivo. Atualizar a estratégia de branding da equipe, aumentar a cobertura. Má, lê para mim. Calma aí. Nossa, tá ruim até para mim. Midiática. Alguém consegue? Calma aí. Midiática. Aumentar a cobertura midiática. Tá? E a terceira, realizar o programa do que é de promoção de marketing dentro do estádio. É isso, né, Aline? Então, assim... Revitalizar. Isso. Então, na verdade, não é mensurável. Quem diz que isso vai trazer o lotar jogos em casa de mais de 90%? Então, assim, o que era lá em cima foi fazer a cascata e a hora que chegou no VP de marketing se perdeu, né? E assim, com certeza, tudo para baixo também se perde.
Então, Má, passa para a próxima, por favor. Então, ele falou especificamente desse exemplo que foi dado, né? Porém, como um todo, há perda de agilidade da equipe, porque tem que esperar o outro fazer para você receber o seu, né? A falta de flexibilidade, que é a questão, eu tenho que seguir aquilo lá, não tem opção. Os colaboradores marginalizados e as ligações unidimensionais. Então, não tem uma ligação do todo, né? É uma ligação que, é simplesmente daquele objetivo único que era o primeiro, que era lá do gerente geral. Então, hoje ainda encontra muito top-down, por sinal até é muito difícil, né? A gente, ao contrário, também. Então, assim, algo, por exemplo, na agência de gestão, a gente apanhou muito para fazer os nossos OKRs, sabe? Então, a gente colocou o OKR principal da agência, estratégico da empresa, para onde a empresa quer ir, e cada um ficou livre para fazer da parte dele como que ele ia chegar, né? Mas também não é fácil, assim, eu acho que é tudo na prática, né? E aí, passa para mim, Má, por favor. E aí, quando a gente fala de baixo para cima, fez muito sentido isso aqui que ele falou. Tipo, foi chave de ouro do capítulo. Então, o ao contrário do movimento em cascata pode ser o projeto 20% do Google, que libera, aqui, né, na questão do Google, eles liberam engenheiros para trabalhar em projetos paralelos pelo período equivalente a 1 dia por semana. E aí ele traz, né, uma situação dessa que aconteceu, que deu certo, foi o projeto Caribou, que hoje ele é conhecido como Gmail, que começou nesses 20%. Então, a inovação ela tende a residir menos no centro e mais nas bordas da organização. Então, a pessoa precisa sair da operação, ela precisa sair, e que ele fala, né, ao libertar alguma das mentes mais afiadas do cativeiro, o Google muda o mundo como conhecemos, porque a pessoa sai do meio, vai para a borda para poder focar em inovação, né? E o microgerenciamento significa má administração, que aí ele conta o exemplo, né? Até da menina que falou que fez, como é que era? Eu não lembro aqui do time imaginário. Ela era fisioterapeuta, né? Me ajudem. Ela era fisioterapeuta e aí nos 20% ela poderia fazer um estudo, que esse estudo provavelmente ele ajudaria na performance dos jogadores. Só me ajudem a lembrar essa história. Isso, Cami. Ele fala que ela era fisioterapeuta do time Sandy Hill Unicorns e que eles iam participar, e que o principal, né, o objetivo era transformar o time, né, em um time saudável, vitorioso, enfim. E aí ela participou de um evento de medicina esportiva e ela aprendeu um novo regime de prevenção de lesões. E aí ela, por vontade própria, elaborou um OKR fora da temporada para implementar a terapia. Então, ela foi conectando, né? Como que ela podia, então, ajudar a alcançar aquele objetivo maior com o trabalho dela. E isso estava alinhado com o objetivo amplo do gerente geral. Então, foi basicamente isso. Que legal. Então, e aí tem tudo a ver com esse microgerenciamento, né? Porque se tivesse a questão desse microgerenciamento, dessa questão de só seguir o que foi falado, ela não ia ter feito isso. Então, aqui eu trouxe essa frase que o ambiente saudável de OKRs estabelece um equilíbrio entre alinhamento, autonomia, objetivo comum e atitude criativa. O funcionário profissional, escreveu Peter Drucker, não precisa de rigorosos padrões de desempenhos e metas elevadas, né? Então, tudo bem, você tem autonomia, você dá tudo isso, mas é a questão de como você controla isso, né? Como é que você... Não é que controla, como é que você gerencia. Eu acho que controlar é um... Então, e através dos OKRs, você consegue gerenciar tanto a parte que é da operação, o meio da organização, como essa questão desses projetos separados, né? E libera a mente para a inovação, para não ficar só lá
operação, 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 ter um olhar para fora. Eu achei fantástico. Eu acho que acabou, Má. Passa aí para o próximo. Ah, não, mentira! Coordenação interdisciplinar. Então, empresas coesas. O que eu achei muito legal? Quando ele coloca do OKR de baixo para cima, a questão de ser muito mais rápida a definição, porque definiu a empresa, né, o direcionador da empresa, todo mundo faz ao mesmo tempo o seu OKR, não precisa de mais ninguém. Então, aqui ele fala de empresas coesas são mais rápidas e ciclos virtuosos são iniciados quando realmente todos têm real capacidade de desenvolverem o trabalho. O imposto gerencial é 0. Então, aqui ele fala da conectividade entre as áreas. Por quê? Não importa, as áreas acabam dependendo uma da outra, né? Para chegar na linha, para chegar lá, alcançar a linha de chegada juntas. Então, às vezes, a gente tem um projeto patinando porque, tá em uma pessoa só, e essa pessoa, ela é especialista em um assunto, ela não é especialista de tudo. Então, quando está num projeto, precisa da área de marketing, precisa da área financeira, precisa... Então, o grupo conectado faz muita diferença. Então, isso é muito importante. Agora, eu acho que acabou. Vai aí, Má. Acabou. Gente, era isso. Eu sei que foi meio confuso hoje, porque não enxerga direito, né? Mas acho que foi um capítulo fantástico, assim, para a gente, assim, porque fez muito sentido e fez mais sentido ainda. Eu vou compartilhar, porque é legal a gente compartilhar boas práticas, e é algo que era uma dor nossa na agência, que a gente tem os projetos na agência, né? E os projetos vieram surgindo mesmo de sugestões do nosso pessoal, né? Da equipe como um todo. E vira e mexe, eu e a Má, a gente se questionou, nossa, mas vale a pena mesmo esse projeto? Será que a gente está com tanto projeto? Será que... E a gente foi entendendo que cada projeto vem ao encontro do nosso planejamento estratégico, né? Mas a gente se questionava se a gente não estava comendo muito tempo da operação para os projetos. Então, quando ele veio com isso, trouxe mais certeza que a gente está indo para o lugar certo, e foi meio que intuitivo, assim, da equipe como um todo, assim, né? A gente foi... Então, nossa, me trouxe uma alegria, uma paz de espírito. Eu não sei, por exemplo, o Chafi, o pessoal que está aí, o que achou disso, mas a paz de espírito foi ótima e chancelou a decisão que a gente tomou no início do ano. Então, foi muito bom. Realmente, pronto, gente, né, podem falar, eu deixo. Para a gente fez muito sentido, né, esse capítulo. Então é engraçado porque a gente vai no paralelo, eu e a Cá, falei, meu Deus, você leu esse capítulo, tá demais, porque realmente a gente está vivendo isso dentro da agência. Eu queria falar algumas coisas que eu fui anotando aqui, que eu acho que é muito legal. Quando ele começa o capítulo falando de transparência, a importância de atrelar a transparência a treinamentos, né, gente? Então, por exemplo, quando a gente fala muito sobre metas, quando a gente, ok, vamos falar de meta, vamos contar para todo mundo quanto tem que ser o nosso faturamento, o principal impacto do dono nossa, mas o meu colaborador não vai entender que faturamento não é resultado, que faturamento não é lucro líquido. E aí que a gente entra com a importância do treinamento. Ok, se ele não vai entender, então a gente tem que voltar um passo atrás e explicar qual é uma estrutura de DRE para ele, para que ele entenda que vai descontar. Então não é simplesmente eu não vou falar porque eu não vou falar. Eu não vou falar porque você precisa treinar, você precisa ensinar ele a ler esse número como você lê. Então, isso eu acho muito legal, atrelar as metas. Então, a gente está vivenciando esse momento de alguns clientes nossos terem meta de CMV, né, Chá? Então, então qual é o conceito do CMV, do custo da mercadoria vendida? Como que eu calculo isso? A importância de um desperdício, trazer isso para a realidade do dia a dia da pessoa. Porque dar a meta só por dar e não treinar conceito, não treinar dia a dia dessa meta, eu acho que também
cai por terra. Então, quantas pessoas esbarram nessa desculpa de, ele não vai entender, mas eu também não quero treinar, entendeu? Para que ele entenda tudo isso. Aqui eu anotei também os 7% que ele fala que somente 7% está alinhado. Então, assim, 7% nas empresas que ainda comunicam meta. Isso me dá mais medo, porque assim, tem N empresas que não contam, que não usam indicadores de resultado, não usam objetivos, então os 7% me assusta ainda mais quando chega nisso. Eu acho que era isso, gente. Foram 2 observações no início do capítulo, me contive para não interromper, mas eu acho que são 2 informações bem legais para a gente pensar, principalmente a transparência está atrelada a treinamento. Deixa eu só fazer uma observação aí. Basicamente, os pontos que eu anotei no livro aqui, a lápis, para não rasurar, são os mesmos que a Cá, basicamente são os mesmos que a Cá colocou na apresentação. Eu só não lembro logo no início se ela colocou isso também que eu coloquei, que eu anotei aqui, que uma porcentagem significativa das pessoas está trabalhando nas coisas erradas. O desafio é saber que coisas são essas. Isso tem a ver com isso daí, né? Porque até a gente se tocar onde está o problema, esse é o principal. Na verdade, um dos maiores desafios é saber onde está o problema. Depois que você sabe onde está o problema, aí vamos atrás da solução. Em vários casos, né, no nosso caso especificamente, né, os empresários, empreendedores, enfim, eles tentam buscar uma solução antes de saber exatamente onde está o problema. Então, a busca pelo problema, ela não é errada, ao contrário. Você tem que saber primeiro onde está o problema. Você só fica procurando o problema. Não, é o contrário. Querendo entender onde é o problema para conseguir ter uma solução mais assertiva. E aquela questão também dos OKRs em cascata, a hora que eu comecei a ler, né, que um vai passando para o outro, os objetivos de um os resultados-chave de um vira o objetivo do de baixo e tal. Eu falei, nossa, que fácil, né? Que legal, ficou muito mais fácil a gente entender assim e tal. Aí eu continuei lendo, né, olhando o quadro, eu falei, não, mas vai ficar travado, né? Não vai sair disso, só esses vão estar valendo. Aí, na sequência, houve a explicação que realmente era isso, né, em relação a dar maior flexibilidade, dar o exemplo lá no caso da fisioterapia, né, que se ela ficasse travada só naqueles objetivos, né, nos resultados-chave do de cima, ela não conseguiria ter essa ideia. Então, eu talvez usaria um modelo híbrido, fazer tanto o objetivo geral, que é o objetivo principal, né, nesse exemplo fictício ali de conquistar o Super Bowl lá, qualquer coisa parecida, porém dando a liberdade das camadas abaixo também terem outros, que é o caso dos 20%, né, não necessariamente 20%. Mas não que esteja errado, né, mas não simplesmente travar, nem 100% um, nem 100% do outro. Porque muitas vezes o 100%, a total liberdade vai acabar fugindo do objetivo principal da empresa. Mas é só para criar polêmica aqui para variar, tá? Então, não faria... Então, já criou, né? Já criou. Ó, eu acho que isso vai fazer sentido para você. Lembra que tem que ter o principal da empresa, que é o planejamento estratégico, né? Então, assim, qual é o objetivo da empresa, onde a empresa quer chegar, né? Que seja nesse trimestre e tal. E aí, lembra que a gente passou muito por isso, né? Que a gente apanhou muito, tá? O que da tua parte, quais são os seus objetivos para você contribuir com a meta da empresa? E aí que eu vejo que daí não... Porque aí, lógico, a gente fez um olhar depois de cada um, a gente montou o mapa, né? Então, vou falar de nomes, mas porque eu acho que fica mais fácil para todo mundo aqui. O Chafi, o objetivo dele era esse, da Nayara era esse. Todos estão conversando e para chegar, com esses objetivos, a gente chega no principal. Então, precisa ter essa análise, né? Mas Sim. Eu acho que a autonomia de falar, não, eu vou chegar nesse objetivo fazendo isso,
a pessoa já parou, já analisou, já entendeu se é possível ou não. Eu vejo que é isso a questão de autonomia e não deixar o colaborador na marginalidade. É essa palavra, né? Marginalizado que ele usou, né? Porque ele pensou, ele viu. Então, lógico que no começo a gente erra bastante, né? Também, por exemplo, não é a primeira vez que você define os OKRs que você acerta todos, né? Por isso que eu disse híbrido, justamente nesse sentido. De você ter quais são os da empresa, então o OKR, os resultados-chave do de cima, nesse caso, né, do top-down, vai virar os meus objetivos, só que não necessariamente eu vou travar só nesses objetivos. O que eu posso fazer para ter os meus objetivos fora daquela lista e o que eu posso fazer para ajudar a atingir aqueles objetivos que estão na lista. Então, são essas duas coisas. Não necessariamente esses 20%, pode ser 30%, pode ser 50%, não necessariamente só 3%, pode desdobrar para mais, inclusive, né? Não ficar travado, mas, de qualquer maneira, para continuar esse alinhamento, porque aí fica uma parte alinhado com o andar de cima e a outra parte vertical e a outra parte alinhado horizontal com os outros departamentos. Mas, novamente, é sempre uma discussão aberta e para gerar polêmica. O Chá tá falando isso, gente, mas assim, o Chá é a maior prova viva dos 20%. Não sei quem acompanha o canal dele do podcast, lá do Chá de Gestão, mas é um projeto dele. Foi um projeto que ele instigou a gente e falou: olha, vamos fazer, vai ser legal, vai ser isso, vai ser aquilo. Então, foi um projeto que ele tocou junto, inclusive a Aline teve participação, a Nai teve A Rô também. A Rô fez toda a arte fez todo do café, do chá, na verdade, né, da xícara. Então, assim, olha que legal. Quando eu li os 20%, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o chá de gestão. Claro, até legal a gente dividir, a gente ainda tem alguns alinhamentos, estava na nossa discussão na segunda-feira, tipo, ok, alinhamento de para onde a gente vai, de qual a nomenclatura, disso, daquilo, mas foi um projeto que surgiu desses 20%. Então, e aproveitando esse comentário, eu estava pensando justamente nisso. Ele fala no livro sobre o Gmail. O próprio Design Sprint, que é uma metodologia que eu gosto muito, surgiu da mesma forma, que é basicamente, então, você deixar as pessoas livres para elas criarem as coisas que serão soluções que acabam sendo vendidos depois, né? Acabam agregando valor de uma forma ou de outra. Nem tudo é sobre vender, sobre virar um serviço, sobre dinheiro, né? Tem uma série de outras coisas. Mas é bem isso. E aí tem uma parte do livro que ele até fala disso, né? Que as pessoas... eu não lembro a parte aqui, mas ele fala que funciona muito melhor quando a pessoa decide, né? Dentro do que ela vai fazer ali, do que ela está operando. Claro, todo mundo indo para o mesmo caminho. Então... eu pensei também nesse exemplo do chá de gestão e pensei nesses exemplos, né, de soluções que a gente conhece, como ele falou ali do Gmail ou a metodologia, né, o Sprint, que são coisas que depois se popularizam, né, se tornam algo comum também a todos. Então, é bem, bem legal isso. Então, eu não sei se tem a ver, mas mais ou menos na linha do que o Chapi falou, assim, né? Que eu achei muito interessante. Na verdade, eu não concluí, né, a leitura desse capítulo, então por isso que eu não estava no meio do sorteio. Mas, assim, pelo que eu entendi, eu achei, eu não sei se era isso que o Chapi queria dizer, mas eu achei muito interessante essa questão dos 20% também, porque, por exemplo, num time de marketing, tem uma pessoa que é analista das redes sociais, que ela está diretamente acompanhando os comentários, tal, as coisas, né, relacionadas aos posts, enfim. Ela vai estar alinhada ali, no caso, né, os OKRs dela vão estar alinhados ao time dela, ao líder, né, do time dela. Só que, por exemplo, às vezes ela consegue alguns insights que são super interessantes para o pessoal de serviços, ou para o pessoal de desenvolvimento de produtos, né? Então, é algo que não está diretamente relacionado ao objetivo do time dela, mas que ela pode agregar muito ao time, ao objetivo geral da empresa, assim, sabe?
daí eu achei interessante isso, né? Porque você acaba que você dá essa liberdade para o analista ele realmente pensar no que é interessante, assim, o que cabe a ele, né? Contribuir ao objetivo geral da empresa. Então, ele não sente só um pedacinho ali, mas ele consegue pegar, contribuir, sabe? Sentir que está contribuindo mesmo estrategicamente ali para o todo, assim, sabe? Eu achei, eu não sei se era bem isso, né, que queria dizer, mas eu pensei nessa situação também, que seria interessante. Não, era isso, Rô, você pegou o capítulo. Você pegou. E assim, né, quando a percepção que o Chafi teve, eu também comecei, eu sabia que ele ia falar que era ruim, assim, né? Mas quando ele começou o capítulo, eu ficava assim, tá, onde ele vai querer chegar com isso, né? E eu fui lendo meio, não no descrédito, porque eu sabia que tinha embasamento, mas eu falei, meu, vamos lá, né? Vamos ver onde ele vai chegar. E aí, quando ele chegou aonde ele queria, ficou muito claro, porque quando a gente começa a olhar os quadradinhos, né, Chay, eu acho que você também teve isso. Tipo, mas qual é o problema disso? Não, mas qual é o problema disso? Não, mas qual é, né? Aí eu falei, não. Aí depois fez sentido. Muito Eu pensei, legal. tá muito fácil, né? Tá muito certinho aqui. O objetivo, Isso. o resultado de um, o resultado-chave de um vira o objetivo do outro. Aí ele cria os resultados para atingir aquele objetivo. Automaticamente, esses resultados vão ser os objetivos dos de baixo. Eu falei, tá muito fácil, muito mais simples assim, muito mais simples fazer desse jeito. Aí, a hora que eu fui chegando no final, eu falei, mas espera aí, fazendo desse jeito vai acabar travando. Não vai sair desses aqui, vai ficar sempre dentro dessa caixinha. E aí, na página seguinte, é onde ele confirma isso, né? Só que, de qualquer maneira, foi o que eu disse, eu não simplesmente descartaria esse método anterior, esse método mais vertical. Eu faria um modelo híbrido, até porque, se você deixar muito aberto, de repente, não vai estar linkado com o objetivo principal. Então, seria um modelo ali que uniria tudo, né? Tanto no vertical, mas também alinhado com o horizontal. Porque aí tem a questão da liberdade de criação e etc. Então, esse exemplo do chá de gestão que a Mari falou, que a gente comentou aqui, realmente foi um projeto que eu tinha idealizado, eu já tinha falado isso com as meninas há um tempo, vinha insistindo nisso há algum tempo, e até onde, tipo, não, vamos fazer, mas qual que é a ideia? É trazer mais gente, trazer mais visibilidade. Então, assim, o que o chá pode fazer para trazer mais gente? Ah, vai compartilhar o conteúdo nas redes sociais. Ok. Se eu ficasse só compartilhando o conteúdo já existente nas redes sociais, poderia ter um resultado. Porém, esses 20% foi, não, além disso, além desse compartilhamento das redes sociais, que aí faz parte dos resultados-chave da camada de cima. Além disso, aí entra os 20%. O que eu posso criar? Que aí a gente acabou unindo essas duas coisas, né? Esse novo projeto, esse novo perfil, tanto que a gente já discutiu, inclusive, em relação ao conteúdo e tal, que tem que ser diferente, justamente para atrair novas perspectivas ali. Então, acho que por isso que eu disse desse híbrido, entendeu? Não simplesmente, eu não vou compartilhar nas redes sociais, porque isso está na camada de cima, é um resultado-chave que está na camada de cima, não é o meu objetivo, não vai virar o meu objetivo e vou criar outra coisa nova. Não, vamos fazer as duas coisas, né? Vamos aproveitar isso daqui, mas também vamos pegar alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Então, por isso que eu disse desse modelo híbrido, eu não descartaria 100% a página anterior, tá? Ô, Mas gente, a questão. eu Fala. gostei também desse questionamento. E quando eu estava vendo ali, principalmente porque, né, VP de marketing, para mim faz sentido ali, quando eu fui olhando, eu acho que faz sentido aquele modelo como um todo. Também concordo que poderia sofrer algumas adaptações, aí, né, sentando junto e fazendo, mas eu fiquei bem incomodada, digamos, bem instigada a refazer esse modelinho aqui, sabe? Tipo, pegar peças assim e refazer, de repente, para dentro da nossa realidade mesmo, né? Então, eu acho que dá para melhorar, dá para, por exemplo, a questão de não ser muito mensurável, né?
dá para colocar número aqui em tudo e contar com a colaboração das pessoas mesmo. Eu acho que o que faltou é isso, né? Parece que ele está de cima e ponto, né? Não está amarradinho individual. É o meu ponto de vista. Não sei se eu estou alinhada com o que exatamente com o que vocês estão falando. Polêmica Sim. implantada com sucesso, tá vendo? Sim, na verdade... Obrigada, Xavi! Na verdade, o que eu vi, Aline, me trouxe muita a sensação de bagunça e da questão da palavra top-down mesmo, entendeu? Eu tenho que seguir isso sem direcionamento nenhum, entendeu? Então, ela não sabia lá para cima. Então, chegava isso pronto para ela, para cada um, e cada um tem que desenvolver. Só que, às vezes, não vai conectar um com o outro, sabe? São coisas que cada um está indo para um caminho, assim. Acho que foi isso que me trouxe a sensação depois, quando você olha como um todo. Então, Mas mas vamos lá, né, se a gente? pessoa lá de baixo recebe só o quadradinho dela, pode não fazer nenhum sentido. Mas a hora que ela recebe Isso. toda a cadeia de quadradinhos, ela vai ver que tem uma ligação, existe uma lógica naquilo. Então, a questão Isso. daquilo que a gente já falou, da comunicação, da transparência, né? Para todo mundo estar sabendo qual que é o objetivo principal, e não simplesmente, aí sim, o top-down raiz, ele vai falar assim, ó, faça isso e não questione. Faça o seu quadradinho aqui. Mas não, existe uma lógica. Não sei se nesse exemplo, nem lembro se ele comenta isso, se estava claro para todo mundo essa sequência ou não, mas eu interpretei como sim, aquela sequência estava clara para todo mundo entender a parte de cima. Só que, claro, se você chegar só com aquele quadradinho, Camila, faça isso daqui, não questione, não interessa se você tem ideias para acrescentar ou não. Você tem que fazer dessa maneira. Realmente não vai funcionar. Porém, a hora que você coloca dentro de uma... Isso para tudo também, né? A hora que você coloca dentro de uma lógica, dentro de uma sequência lógica, faz mais sentido. Só que voltando, não ficar preso, não ficar engessado dentro daqueles 3 que já vieram pré-determinados. Pode ter essa abertura e deve ter essa abertura. Sim. Eu só queria fazer uma observação, porque eu acho que a gente viveu isso na agência, a gente ainda está vivendo isso na agência, essa definição dos OKRs dentro da agência. Ele trouxe um ponto lá nos primeiros capítulos. Gente, os OKRs precisam ser revisados constantemente. Então, eu acho que isso é legal. Então, por exemplo, será que a gente não chegou... E aqui eu estou trazendo o exemplo da agência porque está latente aqui para a gente, mas será que a gente também não definiu o OKR dessa maneira e a gente não tem que voltar e revisar? Porque isso eu acho legal. Então, provavelmente várias empresas vão chegar nesse patamar, do mesmo patamar que a VP de marketing chegou. Então, o quanto a gente precisa ser ágil para revisar isso? Porque foi uma coisa que ele trouxe como um baita de um diferencial e trouxe como referência essa revisão constante. Então, acho que é bem provável que várias empresas caiam nesse mesmo vício. Sim. E aí fala ali, então, só essa questão da bagunça mesmo, ele fala que não são mensuráveis, né? Então, fala que não são mensuráveis é um problema. Então, o não ser mensurável dá para resolver. Ele fala que não tem especificidade ou limitação de tempo. Smart. Eu sinto que o principal problema é o smart. E daí eu não achei nenhuma parte que fale realmente disso, se a pessoa recebia só o quadradinho ou se ela recebia o todo. A gente vai ficar na dúvida. Mas é só para a gente se atentar quando a gente for fazer os nossos, né? Então, que tem que ter essa transparência, já que está falando sempre disso, de explicar o de cima e aí dar a liberdade para fazer o de baixo, enfim, e aí encaixar tudo num quadro como esse daqui, num organograma. Virou um desdobramento de metas, né? Isso. Esses quadradinhos viram um desdobramento de metas. A gente tem que aumentar em X mil. Tá, ok, mas disso por mês é quanto? Disso por semana é quanto? Disso por dia é quanto? Disso por pedido é quanto? Então é só R$2 por pedido. Fica mais fácil essa compreensão, desde que todo mundo saiba o que está acontecendo lá em cima. Então as técnicas se misturam, né? Interessante. Gente, mas eu tenho uma pergunta. A Rô Lá ficou vem. com um desafio semana passada. E aí? Vai compartilhar os OKRs novos ou não tem OKRs novos ainda? Você vê que aqui a velha não esquece, entendeu?
Que absurdo, cara. Mas você nem tá, você tava de férias. O que você sabe? Então, de férias era a Aline na semana passada. Você tá errando. É verdade. Puxa vida. Passa rápido. Então, gente, se quiser, não sei se você tem aí fácil, Mari. O link do... Tá liberado, Rô. Se você quiser compartilhar, fica à vontade. Então, eu fiz aqui, só que eu não sei se, eu acho que assim, né, dentro daquilo que vocês estavam explicando, eu acho que tá certo, tá? Mas vamos lá. Então, eu pensei em pegar uma coisa, então, né, ao invés de estruturar os processos, né, da NIC, né, eu pensei, vou estruturar, então, uma cultura forte junto ao time, né? Então, é um pedaço disso, né? Então, realizar ao menos uma capacitação por semana, né? Que a gente viu que isso para a gente é muito importante, né? Porque a gente está constantemente se capacitando, né? E acho que a gente está conseguindo fazer isso, né? Estabelecer a minha rotina, né? E alinhar junto ao time até o dia 20 de agosto. O que eu percebi antes, eu tinha colocado de fazer um módulo por dia, só que eu sou muito permissiva, de tipo, ai, não, mas hoje não estava bem, hoje eu estava fazendo isso, sabe? Então, daí, quando eu coloco uma data, para mim, parece que, agora eu vou ter que fazer, assim, sabe? Então, você pula, assim, sabe? Então, daí, daí, assim, aquela coisa, assim, que eu vou quebrar em, como é que é? Nas tarefas, né? Nos to-dos, né? Então, daí eu vou, então, ver o que eu vou entender qual é a melhor forma de ter uma rotina e tal, e daí disso eu acredito que vão sair alguns insights de algumas coisas que eu posso alinhar junto com o time, né? Então, por isso que eu falei assim, né? E daí fazer o manual do colaborador e material para onboarding até o final do trimestre, né? Então, Que legal. Acho que... sério? Tá bom? O que eu me questiono, Rô, eu não sei, né? Vamos ver a opinião da galera. Eu me questiono, por exemplo, o que é uma cultura forte, sabe? Para vocês. Tipo, para mim é uma coisa, para o Chafi é outra, Então, esses 3 objetivos, eles estão... Eu não tenho dúvidas que vai ajudar a estruturar a cultura forte, né? Mas eu acho que isso é uma primeira etapa desse objetivo, porque esse objetivo é muito mais longo, assim, sabe? Sim, Eu com vejo que ele vai se certeza. repetir, é o que traz para mim, na verdade. Não sei a opinião dos outros. Eu pensei Eu acho que para esse primeiro trimestre, né? Então tá bom. Isso. No primeiro trimestre a gente fechou isso. O objetivo continua, mas os resultados chaves vão mudando. Sabe o que Acho eu que a tenho longo impressão? prazo. Que a gente, ao longo do tempo, a gente vai descobrindo outras coisas que são importantes, sabe? Que a gente vai, né, daí estabelecendo novas metas. Tipo, a gente conquistou a meta, a gente dobra a meta. Mas... É, mais ou menos isso. Só não pode Mas deixar achei... a meta aberta. Sim, mas assim, o que eu vi é que os resultados chaves, na verdade, ele é o básico para começar a estruturar a cultura forte, mas ao mesmo tempo eu sei que é desafiador para você, entendeu? A única coisa que não ficou claro para mim é se uma capacitação por semana é você ou você com o time? Eu com o time. Então, daí a gente começou, na verdade, a gente começou a fazer, sabe? Então, segunda-feira a gente fez já assim, né? Então, daí a gente está estabelecendo, assim, sabe? Eu e a Aline, a gente está estabelecendo esse calendário do que a gente vai abordar nas capacitações daí. Legal. Bem legal. A gente até aproveitou e fez, a Rô mostrou para a gente o primeiro dia do nosso workshop. Então, a gente tinha se dividido, né, quando a gente criou, aí ela já tinha criado a aula e ela mostrou pra gente. Então, a gente aproveitou fazer parecido com o que a gente fez com a Escola da Vida, que foi testar com as pessoas, assim. Então, foi legal por isso. E já treina a equipe, né, na verdade. Exato, né? treina, porque daí, tipo, a Jana, que não é da área de comunicação,
se intera, entende? Como ela está relacionada à área de vendas, eu acho que é muito importante ela estar alinhada, né, com o que a gente vai abordar ali, né, no curso, né? Muito bom. Eu só senti falta do que é cultura mesmo, né? Então, o que seria uma cultura forte para gente? Então, uma palavrinha, por exemplo, quando eu penso na AG, eu penso na cultura de resultados. Acho que de Uhum. tanto bater, que tá ali. Então, qual que é a nossa cultura? Eu até falei para a Rô que eu tô lendo, né? Eu comprei, enrolei, agora eu tô lendo mesmo o da Disney, né? Eu falei, isso aqui é nossa cultura, é isso aqui, é uma cultura É do Disney. encantamento, né? Tanto para Deixa Brilhar, né, que a gente levou os elementos e tudo mais, quanto para Mickey, né, que o que entrega acaba sendo isso. Mas o que é, né? Então, tipo, quais são os pressupostos dessa cultura, enfim. Então, a gente pode só adicionar essa palavrinha. Talvez não esteja claro ainda, Rô, mas depois a gente vai conseguir ter essa clareza do que é essa cultura. Tipo, o que a G coloca como resultados, o que é o nosso resultados aqui, né? É, porque daí a criação do manual, a criação do... Lógico que tem coisas básicas, né? Que vai no manual, que vai no onboard, mas você direciona mais ainda, né? Então, mas ficou muito bom, Rô. Tipo da Disney, né? Da Disney chama de convidado, não chama de cliente, chama Isso, a linha de... amarela. Isso, chama de espetáculo, não chama de show, né? Então, enfim, tem um... Tipo, ele até fala no livro de você imaginar como você imagina um cliente, como você imagina um convidado. Tem uma diferença já Total, clara, assim. total. Muito legal, muito legal. Rô, eu adorei. Amei. Ai, que bom. Adorei também, Rô. Parabéns, arrasou! Parabéns. Boa, gente. Gente, vou deixar muito claro, Mariana, que ontem o meu, olha, tudo pelo objetivo da comunidade, viu? Não bebi vinho, porque agora eu viajei, né? Fiz um monte de comigo, uma retardada. Agora, essa semana eu voltei. Então, agora eu tenho que estar cumprindo meus objetivos chaves. Como o cumprimento dos objetivos. É. Gente, é isso? Vânia, tá tão quietinha. Um pouquinho. Ah, Voltando à rotina, né, Vânia? É, É, eu sei. E você ficou muito tempo longe da tua casa, né? foram 17 dias. É, impacta bastante.